na minha vida e na sua vida. Então, estejamos atentos para valorizarmos cada vez mais o culto de ensino, culto de doutrina, para que você saia da sua casa, venha para cá com o intuito, com o objetivo de abrir o coração, a mente, se permitir que Deus conduza a sua vida ao aprendizado, ao crescimento espiritual, a partir daquilo que a palavra de Deus nos ensina. E nós estamos iniciando hoje uma nova série de mensagem que é alusiva ao período do Natal, onde nós iremos trabalhar temas voltados exatamente para essa questão, para essa compreensão do Natal. E hoje nós vamos caminhar pelo texto de Lucas, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 26, nós vamos ler do versículo 26 ao 33, onde nós iremos tratar sobre o Natal na visão da mulher. Tem alguém ali querendo competir com nós ali, ó, ali atrás, ó. Tá tudo bem ali, pessoal? Amém? Lucas capítulo de número 1, a partir do versículo 23 ao 33. Nós vamos falar sobre o Natal na visão da mulher. E essa mulher é a mãe de Jesus, a mãe terrena, Maria. Amém? Diz a palavra do Senhor para nós nessa noite. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem comprometida a casar-se com um homem chamado José, da descendência de Davi. O nome dela era Maria. O anjo veio onde ela estava e disse: alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. Mas ao ouvir essas palavras, ela ficou muito perturbada e começou a pensar que saudação seria essa. Então o anjo lhe disse: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Ficarás grávida e darás à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus. Ele será grande e chamará Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. Podeis sentar, amados. Igreja querida, cada vez mais, a cada ano que passa, nós percebemos que muito, ou a população, ou a comunidade, ou o povo, a sociedade, tem se distanciado do princípio da compreensão do que é realmente o Natal, do que vem ser realmente, qual o significado do Natal. E nós entendemos, nós aprendemos muito cedo que o Natal representa o nascimento de Jesus. O significado dessa palavra, Natal, véspera natalícia, ou dia natalício, aponta para um lugar que a pessoa nasceu, ou o próprio evento do nascimento de alguém. Mas essa passagem em específico, ela retrata o momento mais maravilhoso da história da humanidade. É nesse texto, irmão, que nós devemos ler de uma forma especial. E nós chamamos a atenção para entender que essa leitura precisa ser mesclada de admiração, amor e louvor a Deus. Portanto, nós olhamos para esse texto não apenas mais uma informação acerca do nascimento de Jesus. Nós temos que entender que o nascimento de Jesus dividiu a história no meio. Antes de Jesus e depois de Jesus.
Vocês já leram alguma coisa no livro onde tem AC e AD, não é isso? Descer, depois de Cristo e antes de Cristo. Amém? Por que isso aconteceu? Porque o nascimento de Jesus dividiu a história no meio. Portanto, o evento do Natal aponta para algo sobrenatural, jamais visto na história da humanidade. Então, quando eu percebo isso, quando eu olho para essa questão, eu começo a viver esse momento tendo no coração uma gratidão profunda sobre tudo isso. Porque foi com o nascimento de Jesus que veio a ser a oportunidade para que a humanidade fosse salva. Por isso que a deturbação, o desvio da compreensão tem sido cada vez mais presente, porque o diabo, irmãos, o inimigo das nossas almas, ele não vai vir de forma clara, dizendo que o Natal é isso ou aquilo outro, mas ele vai incutindo, ele vai trabalhando a partir do jardim, da participação do colégio das crianças, em trabalhar uma cultura onde cada vez mais se distancie da verdade. Por isso que a gente vê muitas crianças sentadas, nada contra, viu, irmãos? Mas no shopping, sentado no colo de Papai Noel, achando que aquilo ali é o Natal. Batendo foto, postando nas redes sociais, porque aquele velhinho, ele tem uma representação emocional na vida daquela criança. E aí, de alguma forma, vai trazer uma confusão para que haja uma compreensão verdadeira. Mas, pastor, é tão bonitinho ver o meu filho sentado no colo do Papai Noel e fazer esse registro. Pode ser que isso traga alguma confusão para a cabeça dessa criança. Mas não é basicamente sobre isso que eu quero falar nessa noite. Quero dizer para vocês que Deus escolheu um ventre para que Jesus fosse gerado. Olha que coisa fantástica, olha que coisa espetacular. A promessa de Deus se cumpre na vida de uma mulher. É a escolha de Deus para que aquela mulher fosse levantada dentre tantas outras mulheres, para ser usada por Deus, o ventre dela, para que aquela criança viesse a ser gerada. Fruto do Espírito Santo de Deus. Em Gênesis capítulo de número 3, verso 15, a palavra vai nos lembrar: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A descendência dessa mulher era Jesus de Nazaré. A promessa estava apontando para um futuro onde uma mulher seria escolhida para que esse cumprimento dessa profecia viesse a ser realizada. Entendam, irmãos, que a história começa a ser construída porque Deus tinha um propósito muito poderoso na vida de uma mulher. Os profetas do Velho Testamento profetizaram que o Messias viria da descendência de Davi. Vocês lembram disso? Em Isaías capítulo de número 11, verso 1, a palavra nos diz: um ramo brotará do tronco de Jessé, e um renovo frutificará das suas raízes. Aponta para Jesus, para que uma promessa viesse se cumprir. Deus havia prometido para a humanidade a salvação dessa humanidade. O Salvador viria. Mas o que mais me chama a atenção, o que mais nos fascina nesse projeto de salvação de Deus, o que mais faz com que a gente se debruce e comece a cada dia glorificar ao Senhor, agradecendo a Ele pela oportunidade de conhecer a verdade do Evangelho e de sermos libertos pelo poder dessa palavra, é olhar para o futuro e saber que Deus continua trabalhando no meio da sua igreja, escolhendo homens e mulheres falhos,
mas que estão dispostos a cumprir o propósito do Senhor, para uma missão por excelência. Olha que missão poderosa Deus estabelece na vida dessa mulher. Em Apocalipse, capítulo de número 5, verso 5, a palavra também nos diz: então um dos anciãos me disse: não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Davi e a sua descendência, era de lá que viria o Salvador. Mas Maria e José estavam também nessa descendência. Por isso que se cumpre na vida dessa mulher a escolhida de Deus para que isso se realizasse, para que esse evento se tornasse real. Deus então escolhe Maria. Em Gálatas capítulo de número 4, verso 4, a palavra nos informa que, vindo porém a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Que plenitude dos tempos são essas, irmãos? Um tempo preparado para um evento sobrenatural acontecer. A plenitude do tempo, os ajustes todos eles prontos, a sociedade pronta, o tempo pronto, as coisas tudo preparadas para que o Cristo viesse a nascer de uma mulher. Nós temos que fazer menção de que quando o tempo está sendo preparado para algo, Deus tem algo a realizar poderosamente na vida da sua igreja. E o Natal também é uma lembrança, porque a qualquer momento, a qualquer instante, Deus pode levantar o improvável para realizar algo poderoso aqui nessa terra. Quando eu olho para um evento como esse, eu não apenas fico na história, mas sempre há possibilidade de estarmos fazendo conexão com as questões contemporâneas a nós. Deus continua organizando o tempo. A plenitude do tempo está para acontecer. E aqui, Maria foi a escolhida para que isso pudesse se realizar na vida dela. Jesus, Ele nos escolhe, irmão, para missões maravilhosas. Ah, pastor, eu sou incapaz. Ah, pastor, eu não tenho condições. Ah, pastor, você não sabe da minha incapacidade, da minha forma de viver, não tenho condição de fazer absolutamente nada espetacular, estrondoso para Deus. Maria também talvez se achasse assim. Mas um evento maravilhoso, uma missão sobrenatural acontece na vida daquela mulher. Então, a visão do Natal no olhar daquela mulher é uma visão de ser instrumento de Deus para algo que Deus tinha preparado antes da fundação dos séculos. Porque antes que houvesse luz, Deus disse: haja cruz. Antes que as coisas pudessem ser formadas, Deus disse que já havia preparado todas as coisas desde a fundação dos tempos. Por isso, o que está preparado para acontecer no meio da igreja e entender a compreensão do Natal, tem essa ligação com o futuro daquilo que Deus tem reservado para cada um de nós. Jesus faz essa escolha porque a missão é maravilhosa. Em 2 Timóteo, capítulo de número 2, verso 21, a palavra nos diz: se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e útil ao Senhor, preparado para toda boa obra. Sabe o que é que Deus quer da sua igreja nesse Natal, no tempo todo, na vida toda, da caminhada? Que eu e você estejamos santificando as nossas vidas, porque Deus quer usar a cada um de nós como vasos na sua mão. E isso, irmão, vai acontecer a partir do momento que eu tenho a mesma visão de Maria a respeito do Natal, a respeito do projeto de Deus para a sua vida. Ninguém aqui é desprezível para Deus, desde que ele se santifique.
e coloque a sua vida à disposição do Senhor. Amém, queridos? Esse é um processo que para mim e para você sai da compreensão religiosa. Porque o que Maria vai viver agora é algo que quebra com todos os paradigmas. Uma mulher grávida sem ter tido relação com o marido. Uma mulher que só pelo fato de ser mulher naquela época, naquele tempo, serviria apenas para servir ao marido, que tinha um papel irrelevante para aquela sociedade, que não tinha o valor que as mulheres têm hoje. E agora, ela está incumbida de uma missão, onde sai das questões religiosas, para entender esse propósito de Deus e se entregar por completo. Então, como o tema da nossa conversa hoje à noite é falar sobre essa visão do Natal dessa mulher, está ligado diretamente que muitas dessas questões religiosas podem nos impedir de enxergar o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. Talvez, se ela tivesse olhado para esses obstáculos, talvez se ela tivesse amarrada nos costumes, ela não tinha entendido que a promessa de Deus feita lá atrás, ela teria sido a escolhida por Deus, para que se concretizasse na vida dela esse propósito e esse projeto. Ora, irmãos, nós precisamos levar em consideração que através de Maria o Salvador do mundo seria gerado no ventre dela. Era através dessa mulher que Deus havia escolhido desde muito antes. Porque Deus havia feito isso, irmãos, porque havia questões na vida de Maria que fez com que Deus fizesse essa escolha. E uma delas, ela não está ligada à religião. Porque no versículo de número 26 e 27, olha o que diz o texto. Me acompanha, pelo amor de Deus. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. Por que no 6º mês? Isabel estava grávida de 5 meses já. De quem? João Batista. O prepulsor de Jesus. 5 meses, versículo de número 18, você vai encontrar isso no mesmo capítulo. E aí, nessa gravidez de Isabel, passado esses 5 meses, no 6º mês, Zacarias, que era o pai de João, esposo de Isabel, tinha sido avisado também pelo anjo Gabriel. Agora, o casal escolhido para que o propósito de Deus continuasse a se desenvolver, é José e Maria. E depois de 5 meses, que Isabel estava gerando João no ventre dela, no 6º mês, diz o versículo de número 26, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. Aonde ele foi? A uma virgem, comprometida a casar-se com um homem, chamado José, se cumprindo aquilo que nós lemos em Gênesis, da linhagem ou da descendência de Davi, cujo seu nome era Maria. Irmãos, Deus começa a quebrar algo que acontecia naquela época, que era a desonra por não poder gerar filhos. Como é que era o Natal para essa mulher? Deus estava quebrando a desonra por não gerar filhos. A esterilidade era considerada uma completa desonra. Mulheres eram necessárias que gerassem filhos. Se isso não ocorresse nos seus ventres, se fossem estéreis, com certeza seriam desprezadas e abandonadas. Em Gênesis capítulo de número 30, verso 22, a palavra nos lembra. E Deus lembrou-se também de Raquel,
ouviu-a e tornou fértil, de modo que ela engravidou e deu à luz a um filho e disse: Deus tirou-me da humilhação. Entendem? Deus tirou-me da humilhação. Sabe o que Raquel está dizendo? Se eu não gerasse filho, eu seria uma mulher completamente desonrada e humilhada. Mas Deus tornou fértil o meu ventre, portanto Deus me arrancou da humilhação. Da mesma forma, Deus está fazendo agora com Maria, mas de forma muito mais soberana. O Salvador estava sendo gerado no seu ventre. Consegue entender isso, irmão? Consegue entender a dimensão desse projeto de Deus? Conseguem perceber que Deus agora intervém na história de forma soberana, independente se vão achar ruim ou bom, Ele está agindo poderosamente e visitando uma humilde mulher na cidade de Nazaré, porque havia uma promessa para ela, e Deus agora está tirando ela da desonra e colocando no lugar de honra. Segunda coisa que eu percebo nesse texto, irmão, é que a graça, o medo e a dúvida dá lugar à alegria e à confiança quando a graça de Deus chega. Então a visão de Maria também era o abandono, o largar do medo, para buscar agora confiar de verdade no Senhor. Olhar para Deus e depositar sobre Ele toda a sua confiança. Irmãos, a experiência é sobrenatural. É uma mulher diante de um ser angelical. É uma mulher ouvindo de forma audível. É o que nós podemos perceber, que um anjo está diante dela, trazendo uma mensagem poderosa da parte de Deus. Não era apenas uma informação, um comunicado, era a escolha de alguém pela qual Deus iria gerar o seu filho. O Verbo fazendo-se carne na vida de uma mulher humilde, lá da cidade de Nazaré. Vejam que o Natal, tudo que envolvia o clima espiritual, poderoso, sobrenatural, naquele lugar. Um anjo diante dela. E ele diz no versículo 28, o anjo veio onde ela estava e disse: alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. Entende? Certamente aquela mulher talvez estivesse num conflito interior absurdo, talvez tivesse uma perturbação em sua mente, em seu coração, mas aquele ser poderoso diante dela, fala para ela: alegra-te, agraciada, alegra, mulher que foi escolhida pela graça, você está cheia da graça de Deus, o Senhor está contigo. Mas ao ouvir essas palavras, irmãos, a Mariazinha assustada, com tudo aquilo que era novo para ela, consegue se transportar para aquele ambiente, consegue perceber aquela mulher franzina, assustada com tudo que estava vendo. No verso 29 diz: mas ao ouvir essas palavras ela ficou perturbada e começou a pensar: que saudação seria essa? Ora, irmãos, tudo muito novo para ela. O susto, o desespero, o medo, mas certamente um ambiente inundado pela presença de Deus, inundado pela glória do Senhor, inundado pela certeza da confiança. E então o anjo disse para ela: não temas, verso 30, Maria, pois encontraste graças diante de Deus.
Não fique com medo, Maria. Não fique assustada, não fique perturbada. Você encontrou graça diante de Deus. Você está sendo escolhida por Deus para uma missão sobre modo excelente. Não sei, irmãos, ao decorrer desse ano, das coisas que aconteceram na sua vida. Não sei dos problemas e as dificuldades que você, obviamente, deve ter enfrentado ao longo desses meses. Mas o mesmo anjo que falou para Maria que ela pudesse confiar no Senhor e não se apavorasse, quando ele disse para ela: não temas, a mesma palavra Deus diz para nós nessa noite. Sabe por quê? Porque Ele está conosco. E a palavra é: alegre-se. Alegre-se. Em Juízes capítulo de número 6, verso 12, a palavra nos diz: então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está contigo, homem valente. Você tem a presença de Deus na sua vida, irmão. Você tem a glória do Senhor manifesta no seu coração. Você tem a certeza da salvação. Porque agora, irmãos, Maria começa a entrar num processo de aprofundamento nessa compreensão. Talvez, se ela não tivesse atentado para essa oportunidade e entendido que quem estava diante dela era alguém enviado por Deus, um ser angelical poderoso, enviado por Deus. Às vezes, Deus está falando coisas para nós, para cada um de nós, mas a gente continua duvidando. Às vezes a palavra de Deus vai nos orientando, abrirmos os nossos olhos e enxergarmos que Ele está diante de nós com as suas mãos estendidas sobre a nossa vida. Às vezes nós não conseguimos enxergar pelo mesmo olhar de Maria, de compreender que mesmo assustado, mesmo preocupado, mesmo perturbado, nós não podemos arredar o pé da presença de Deus. Nós precisamos estar na presença do Senhor, mesmo quando as coisas parecem que estão desorganizadas, porque os seus anjos continuam ouvindo e obedecendo a sua ordem. Eu creio no que Deus é capaz de fazer na vida de um homem e de uma mulher que não sai do lugar quando Deus está falando. Você sabia que Deus está falando e as pessoas estão virando as costas? Você sabia que Deus está falando e as pessoas estão com pressa de ir embora? Você sabia que Deus está falando e quanto mais Ele fala, mais o entretenimento, mais as diversões, mais a falta de atenção tem tomado conta da nossa vida. Deus continua com a sua voz, gritando e falando aos nossos corações: confia em mim. E o que Ele disse para Maria é isso. E mesmo assustada, mesmo preocupada, Mariazinha fica no seu lugar. A graça, ela foi revelada, e o ventre de uma mulher simples é o lugar onde o Salvador será gerado. No verso de número 31, ele diz o texto: ficarás grávida, e darás à luz um filho, a quem chamará de Jesus. Olha só a sequência dos fatos. O anjo aparece a Maria, fala para ela que tem uma informação, uma ordem de Deus, diz para que ela confie, diz para que ela não tema, que ela acredite no que está acontecendo ali, porque é algo para a vida dela. E agora ela escuta desse anjo, que ela ficaria grávida. E o pavor, o medo, começa a ser trocado pelo sobrenatural de Deus na vida daquela mulher. O reinado que não passará estava sendo formado ali. Nenhuma outra revelação está tão clara para nós na palavra de Deus, de que a escolha do Senhor para estabelecer um tempo foi aquele momento, foi aquela hora, foi aquela escolha, foi aquela palavra.
Uma mulher diante de um anjo e algo sendo descortinado para ela, para o futuro que ela menos imaginava. Irmãos, nós estamos aqui nessa noite e ao redor do mundo inteiro tem pessoas reunidas falando dessa palavra, nas vielas, nos becos, nas favelas, tem gente pregando essa palavra. Sabe por quê? Porque aquela mulher aceitou fazer o projeto de Deus. Nós não entendemos isso, que através da vida de alguém, Deus pode levantar multidões. Nós não entendemos que quando uma criança vem à frente e entrega ao Senhor, a gente diz, é apenas uma criança. Não, irmãos, ninguém sabe o que pode acontecer através da vida daquela criança. Deus pode abalar a sua sociedade a partir da vida de uma criança. Nós não entendemos isso. Às vezes a gente fica duvidoso. Mas estava Maria e o anjo. E o desenrolar dessa história. O projeto de Deus sendo trabalhado, organizado, para que a igreja do Senhor fosse estabelecida. O que aguardava no futuro, estava tudo escrito na palavra de Deus, revelado através dos profetas, mas era Maria que estava ali ouvindo dele o que havia de acontecer. O reinado que não passará. No verso de número 32, a palavra nos diz, será grande e se chamará Filho do Altíssimo. O que ela está ouvindo daquele anjo é que tudo que os profetas profetizaram, tudo que a palavra de Deus revelou, estava agora diante dela e ela seria escolhida, foi escolhida por Deus, para que esse projeto se concretizasse de forma material. Era um ventre, era uma criança, era uma ação do Espírito na vida de uma mulher. Pastor, como foi que ela enxergou o Natal? Sobrenatural de Deus na vida dela. Quando eu entendo isso, irmão, eu começo a enxergar a palavra de Deus com outro olhar. As coisas começam a ficar mais claras para nós. Sabe por quê? Porque Deus tem um projeto para a humanidade, para nossas vidas. E a igreja, ela é o elemento, ela é a ferramenta que Deus usa para alcançar vidas. O texto nos diz, ele será filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó. Seu reino não terá fim. Era a imperfeição de uma mulher, agora diante de um reino que não terá fim. O que Deus pode gerar nas nossas vidas é algo que a gente não consegue imaginar. O que o Senhor pode trabalhar no meu coração e no seu, não podemos prever absolutamente nada. O que eu tenho que fazer é obedecer às Escrituras, é crer no que está escrito nessa palavra e no chamado de Deus para cada um de nós. O desafio para a minha vida e para a sua vida é entendermos, irmãos, que o olhar de Deus sempre será diferente daquilo que nós podemos calcular. Nós até mensuramos, desenhamos alguns projetos, mas Deus faz algo de forma poderosa. Nós vivemos no Cronos e Ele vive no Kairos. Esse é o tempo de Deus. O Cronos é limitado. A hora está correndo, é o Cronos. Está correndo lá a hora, um minuto, segundo. Daqui a pouco dá 9 horas e a gente tem que ir para casa. Mas Deus não para, porque o Kairos, ele não para, ele é eterno, as coisas estão acontecendo, Deus está trabalhando e continua escolhendo pessoas aqui nesse lugar para fazer grandes coisas ao redor do mundo inteiro. Não duvide, Deus pode levantar você de forma poderosa para usar você dessa comunidade, dessa sociedade. Eu creio num tempo, irmãos, porque essa igreja, ela é celeiro de obreiros.
desde a época da antiga igreja. Vocês lembram disso? Daqui, desse lugar, saíram vários pastores e missionários. Essa é uma essência dessa igreja. Nós não podemos deixar isso se apagar. Não podemos deixar que o sonho de Deus para cada um de nós que estamos aqui. Não se apegue aos bancos, não se apegue à estrutura, não se apegue à religião. Escute o chamado do Pai. Ele quer usar você aqui, ali, acolá, aonde Ele te enviar de forma poderosa. Então a visão do Natal que eu tenho para nossas vidas nessa noite, através dessa mulher, é o desprendimento para a obediência do projeto de Deus. Você vai terminar mais um ano do mesmo jeito, sem ter entendido o que Deus quer para a sua vida, qual é o propósito, qual é o objetivo, por que você está aqui, por que você faz parte desse projeto, por que você está aqui na igreja de Gileade, por que você ainda não se envolveu com as coisas da igreja, por que seus talentos estão sendo enterrados, por que a sua vontade, o seu orgulho tem sido muito mais a direção para a sua vida do que a humildade, a obediência ao Pai. O que está acontecendo que você antes fazia e hoje não faz mais? São questões que precisam ser colocadas em pauta diante de Deus. Poucos querem obedecer, mas se não houver obediência, irmão, o sobrenatural de Deus não vai acontecer. Você sabia disso? Porque o Espírito Santo, ele é o maestro extraordinário na vida de Maria. Ele está ouvindo o meu coração e o seu agora. Ele está ouvindo o que está na tua mente, o que está no teu coração, o que está gritando dentro de você. Deus está falando com você. Então o olhar de Maria é um olhar para a obediência em meio susto, em meio medo. É uma compreensão que o chamado, ele transcende as nossas questões pessoais. É abrir o coração e dizer sim para Deus e para obedecer aquilo que o Senhor tem a realizar nas nossas vidas. E o Espírito Santo, ele é o maestro nesse processo. É Ele que rege essa orquestra da vida do crente. No versículo de número 35, o texto nos diz: o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre ti. Virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que nascerá será santo e será chamado Filho de Deus. O poder do Espírito te cobrirá. Essa foi uma pergunta. Como isso se sucederá na minha vida? Maria disse. E a resposta foi: o poder do Altíssimo, o poder do Espírito Santo virá sobre ti. Irmão, a compreensão disso tudo parte de uma entrega total a Deus. A avaliação que eu faço da minha própria vida é se eu estou realmente tratando as coisas de Deus como a palavra me orienta que seja feito. Se eu não tenho sido conduzido ou fascinado pelo desejo de cuidar das coisas de Deus do meu jeito. Maria está no impasse de agora enfrentar um casamento grávida. E o resto da história os irmãos conhecem. Mas a garantia de Deus para a vida dessa mulher, a certeza inabalável no coração dessa mulher, dessa jovem, uma humilde da cidade de Nazaré. Qual era a garantia dada? O Espírito Santo virá sobre você. Eu e você temos uma garantia de Deus. Não importa o que possa acontecer nas nossas vidas, não importa o que nos cerque, não importa das coisas difíceis que a gente possa atravessar, a obediência, irmão,
à palavra e ao chamado do Senhor, vai validar na nossa vida a presença do Espírito em nós. Se eu obedeço às Escrituras, eu me submeto à verdade do Senhor, eu me submeto ao projeto de Deus para a minha vida, e eu começo a olhar toda essa situação que envolve a minha caminhada como um projeto de Deus a ser desenvolvido na minha vida. O Espírito do Altíssimo virá sobre ti, e esse poder te cobrirá com a sua sombra. Ele está aqui, irmãos, e trazendo sobre nós essa consciência de que o Natal não tem muito a ver com data. A importância é que Ele nasceu. Independente da data do dia, independente de todas essas questões, Ele nasceu, mas não nasceu de qualquer jeito. Ele nasceu de uma mulher, um ventre que havia falha, mas escolhido por Deus, para que esse projeto se concretizasse. Eu preciso sair daqui com uma lição na minha cabeça, que quanto mais eu obedeço a Deus, esse projeto do Senhor, esse Natal, esse nascer, ele é revelado ao meu coração. Estamos num tempo de muita acomodação, estamos num tempo de muita distração, estamos numa época de muitas coisas, de muitas luzes. E esquecemos, irmãos, que o nosso Jesus escolheu o pior lugar para se estrear: uma manjedoura, numa estibaria. Mas lá, ninguém sabia, ninguém imaginava que com a sua mão Ele construiu todas as coisas. Eu tenho que crer nisso, porque o meu chamado, a minha vida, a sua vida, depende dessa obediência e de crer nesse sobrenatural. A obediência é uma das principais marcas dessa mulher, chamada Maria. O verso 38 eu encerro. Maria então disse o que, irmãos? Aqui está a serva do Senhor. Escute, depois do susto, depois da aparição sobrenatural de um anjo, depois da notícia, depois do chamado, aqui está a serva do Senhor. O que mais? Cumpra-se em mim a tua palavra. Aqui está a serva do Senhor e cumpra-se em mim a tua palavra. E o anjo o deixou, e o anjo a deixou e partiu. A palavra é obediência. A palavra é ouvir a voz de Deus e seguir o preceito, o objetivo, aquilo que Deus havia determinado para a vida daquela mulher. Durante todo esse ano, irmãos, talvez muitas das coisas que aconteceram na minha vida e na sua vida, foi porque nós não ouvimos a voz de Deus. Talvez muitas das coisas negativas, me refiro, que aconteceu nas nossas vidas, talvez muitas das vezes que nós quebramos a cara, foi porque Deus estava falando conosco, e nós não atentamos para a sua voz. Como é que eu vou estar no Natal do ano que vem? Como é que eu vou estar em dezembro do ano que vem, de 2025? Eu preciso atentar para ver o Natal, enxergar o Natal, o nascimento de Jesus, a escolha de Jesus, de Deus, para a vida de uma mulher. Deus continua escolhendo homens e mulheres nesse tempo, aqui nesse lugar. Para quê, pastor? Para que ao decorrer do ano, a gente sempre esteja dizendo para o Senhor: eis aqui o servo do Senhor, cumpra em nós a tua palavra. Deus abençoe sua vida. Fique de pé. Fique de pé. Quero fazer uma breve oração. Enquanto o pastor Alex pode vir para cá.
Eu tenho andado, irmãos, assim, me policiando um pouco mais. Sou meio distraído com muitas coisas, mas eu tenho andado me policiando mais acerca daquilo que Deus quer falar para a minha vida em particular. Às vezes, a gente fica tão desatento e querendo que Deus fale para A, para B, para C. Não sei onde essa palavra alcançou, se o seu coração foi tocado por alguma dessas questões que foram colocadas aqui a partir da palavra de Deus. Mas uma coisa eu quero compartilhar com os irmãos, é que Deus está levantando um grande exército. Um grande exército. Deus está mobilizando homens e mulheres para um projeto dele aqui nessa terra. Isso é algo que acontece há mais de 2000 anos. E a gente entende, irmãos, que esse movimento de Deus no meio da igreja, talvez tenha passado desapercebido para algumas pessoas. E a minha oração nessa noite é que o anjo Gabriel, que visitou Maria lá em Nazaré, naquele lugarejo humilde, naquela casa simples, naquela mulher simples, possa ser usado por Deus para falar para nossas vidas também, para nos apontar o caminho, e a gente possa ouvir a voz do Senhor. Pai, nós queremos te agradecer nessa noite, que o teu Espírito continue falando aos nossos corações, que as nossas vidas continuem sendo impactadas por ti. Mas nós queremos nessa noite te pedir ajuda para obedecer a tua voz. Revela na nossa mente, no nosso coração, aquilo que Maria teve, o start, o despertar, a abrir a visão para compreendermos o teu projeto. Obviamente que o projeto de Maria foi sobrenatural. A história estava sendo dividida ali. Mas nós queremos entender, Pai, o que Tu queres para a minha vida e para a vida dos meus irmãos. É no nome de Jesus que essa breve oração eu entrego a Ti, que Tu nos ajude, para que a gente possa fazer a Tua vontade. É no nome de Cristo que eu oro. Amém e amém. Deus abençoe.